Olá a todos, meu nome é Clóvis Magog, eu faço parte do canal Educática. Nesse vídeo nós vamos falar sobre CNC. Nós começamos a desenvolver o nosso projeto de CNC focado única e exclusivamente em entender o funcionamento e produzir o nosso próprio equipamento. Por quê? Porque a gente tem uma necessidade muito grande de ter máquinas para produzir as nossas ideias, dar vida às nossas ideias, e estamos tendo muita dificuldade em terceirizar o serviço. Então nós começamos a desenvolver a nossa CNC e a gente vai compartilhar com vocês a nossa experiência, que é padrão da Educática. A gente só fala o que a gente sabe fazer. Tá? Então aqui nós vamos começar a mostrar para vocês, nesta série de vídeos, a nossa CNC, como a gente está desenvolvendo ela, o funcionamento, ela já está em funcionamento, e vamos começar a falar principalmente sobre motores nesse momento. Ou seja, os motores NEMA 17 e NEMA 23, focando esses dois modelos somente. Sim, tem outros modelos superiores e tem modelos inferiores, mas nós vamos nos fixar no NEMA 17 e no NEMA 23. Apesar de falarmos do NEMA 17, vamos utilizar o NEMA 23. Por quê? Porque o padrão de motores se relaciona ao quê? A voltagem e a corrente. O que significa isso? Significa a capacidade de torque dos motores. Tá? Os modelos NEMA 17 não chegam na capacidade de torque que chega o NEMA 23. São mais caros? Sim, são mais caros. Tá? Mas se você quer começar um produto, você quer começar um projeto, e você começa pelo NEMA 17, achando que ele vai cortar madeira, que ele vai fazer o corte, por exemplo, de uma chapa de alumínio ou de um metal não ferroso, você vai ter problema. Por quê? Porque a capacidade de torque dos NEMAs 17 é inferior ao NEMA 23. Então, para a impressora 3D, para impressoras que vão para equipamento CNC que vai fazer gravura em laser, ou mesmo com spinner, tudo bem, vamos lá, você vai conseguir. Tá? Até mesmo para placa de circuito impresso você vai conseguir sem maiores problemas. Tá? Só que o investimento de um para o investimento do outro tipo de motor, a diferença é quase que insignificante. Nós vamos mostrar para vocês também como a gente desenvolveu as nossas guias lineares. Tá? Ou seja, o nosso objetivo é baratear o produto, ter um produto de precisão, que não é nós que vamos falar para vocês a precisão, vocês vão ver. Tá? E aqui nós desenvolvemos uma guia linear utilizando alumínio estrutural. E aqui a gente também tem uma com alumínio estrutural. Aqui nós já temos com acrílico. E aqui na base também acrílico, montada numa base também de alumínio estrutural 40x40. Os motores que nós vamos falar sobre eles, cadeira barulhenta, são os motores NEMA 23, que nós compramos no Mercado Livre por um preço bem acessível, sabendo que nós íamos pagar o preço de não saber o que estávamos comprando. Mas chegamos num acordo, então o investimento foi muito bacana, foi interessante. Outro NEMA 23 aqui, também comprado no Mercado Livre, de sucata, também chegamos num acordo com eles, bons motores, fizemos um bom negócio, já equipamos aqui, ó, as 3 guias lineares que vocês estão vendo, um pouquinho pesado, tá? Que vocês estão vendo, nós vamos mostrar para vocês também como chegar nessas guias lineares. Tá? E aqui nós temos alguns modelos de NEMA 17, que a gente também vai falar sobre eles. Opa, já estou até mostrando como você identificar os pinos, tá? Sem o multímetro, de uma maneira rápida e fácil. E nós vamos falar agora sobre os motores unipolar, bipolar, voltagem e corrente, para vocês terem uma ideia extremamente objetiva. Tá? Nós não vamos entrar no conceito do assunto, porque ele é muito vasto. Eu só peço para vocês o seguinte: sempre que forem pesquisar na internet, tome cuidado com a pesquisa que vocês estão lendo, qual é a data dela. Por quê? Porque tem muitas afirmações feitas para motores, feitas em 2007, e que não é válido mais para 2018. Tá bom? Inclusive para controladores, o que vai fazer você perder um tempo precioso. Vamos falar agora de motores bipolar, unipolar,
de 4, 5, 6 ou 8 fios. Pessoal, isso tudo depende de como você vai comprar esses motores e onde você vai comprar esses motores. Se você for comprar esses motores novos, tá? Você simplesmente vai fazer a escolha do motor bipolar ou não. Particularmente, tá? Eu prefiro o bipolar, tá? Que são 4 fios. A maioria das controladoras modernas, tanto a TB6560 quanto a 6600, vai funcionar tranquilamente, inclusive, tá? Com aqueles módulos usados em impressoras 3D padrão do Arduino, que nós vamos mostrar, falar disso para vocês também. E vocês vão que funciona aqui tranquilamente, tá? Qual é o grande problema, pessoal? Voltagem e corrente. Se você for comprar um motor, independente se ele é NEMA 17 ou NEMA 23, escolha o motor com maior capacidade de corrente, ou seja, o motor que tiver maior consumo de corrente em amperes, tá, por bobina ou por fase, como vocês queiram entender, ele normalmente vai ter maior força, maior torque, e quando ele tiver que fazer o arrasto do mecanismo, ele vai ter força para fazer isso. Ah, mas eu preciso de 1,2 amperes, vai resolver? Bom, se você for fazer uma impressora 3D, sim. Se você for fazer uma CNC de gravura laser, esquece isso que eu falei. Agora, se você for fazer uma CNC, tá, que você precisa de ter um contato físico entre a ferramenta e o material que você vai usinar, você tem que fazer essa opção, tá? Agora vamos dar uma olhada direto aqui nos motores, tá? Que é os motores de 4, 6, 5 e 8 fios. Vou dar ênfase nos motores de 4 e 6 fios. Tá? Vamos para o computador aqui que vocês vão ver um desenho, um esquema, e depois a gente vai falar sobre a resistência oímica, sobre como é feito esse enrolamento das bobinas e como você identificar quem são os pares sem utilizar multímetro, nada, sem precisar de alguma coisa extremamente técnica. Tá? Você vai simplesmente identificar as fases dos motores com LEDs. Pessoal, nós vamos fazer uma análise bem rápida da estrutura interna do motor, tá? Para o vídeo não ficar longo, mas a gente já falou sobre motores de passo em outros vídeos que você vai encontrar aqui no nosso canal. Como a gente quer dar ênfase no CNC, então a gente só vai fazer essa explanação bem rápida, tá? Porque o nosso objetivo é informações diretas, tá? Então vamos lá. Esse daqui é um motor, independente se ele é NEMA 17 ou NEMA 23 ou qualquer outro modelo padrão NEMA, é desmontado, tá? Então aqui você vê uma tampa superior, aqui você vê o invólucro dele, onde você encontra as bobinas e os conectores. E aqui, pessoal, você vê a parte central dele, né, que é o rotor com os 2 eixos, tá? Aqui os 2 rolamentos, que é encaixado aqui dentro, tampado, e você tem um motor de passo. Depois nós vamos falar sobre essas ranhuras aqui e sobre a quantidade de pulsos que é necessário para ele dar uma volta. Vamos fazer outra afirmação, que é o seguinte: se você for comprar um motor novo hoje, padrão, tá? NEMA 17 ou 23, ou superior ou inferior, normalmente esses motores terão um número de passos que equivale a 200 pulsos para uma volta de 360 graus, tá? Antigamente tinha alguns motores que precisavam de uma quantidade diferente de pulso, porque ele tinha um grau diferente. Inclusive nós temos motores assim, mas não vamos tratar disso agora, tá? Normalmente você vai obter motores com 200 pulsos por volta. Bom, pessoal, aqui nós temos vários exemplos para mostrar para vocês. Bom, a gente começa aqui, ó, com um motor bipolar, tá? Com uma conexão de 4 fios. É os mais comuns atualmente, tá? Os de 6 fios, unipolar, tá? E aqui você percebe que ele já tem até uma indicação padrão de cores de fios, tá? Quer dizer, preto, verde, amarelo, vermelho, branco, azul, tá? Você percebe que segue um determinado, já segue um padrão, tá? Aqui nós também temos um modelo de 6 fios, também bipolar, ligado em série. Perceba que o fio da conexão aqui da derivação central da bobina foi eliminado, tá? Aqui nós temos um motor com 8 fios, ó, 2 mais 2,
Só que olha só, pessoal, foi conectado junto o fio amarelo e laranja. E aqui embaixo, ó, o branco e o marrom, tá? E ele se tornou um motor unipolar que era de 6 fios, ou 6 pinos, né? E aqui mais um modelo de 8, também ligado em série, tá? E aqui outro novamente de 8 fios ligado bipolar, em forma bipolar paralelo. Perceba, pessoal, que as bobinas foram interligadas entre si, ó, como se fosse mais e mais, menos e menos, e você acaba tendo praticamente um motor muito parecido com esse bipolar aqui, ó, de 4 fios. Qual que é a diferença disso, pessoal? Você vai ter maior precisão e maior torque, ou maior torque e maior precisão. Tudo isso vai depender da sua controladora, do seu mecanismo, do seu eixo que você vai utilizar na sua CNC. Então, o que você tem que levar em consideração é qual seria o motor mais em conta para você, para a sua aplicação. Obviamente que quando a gente cai nessas questões é porque a gente está reaproveitando um motor que estamos conseguindo comprar por baixo custo. E tem que tomar cuidado com isso. Se você estiver comprando um motor novo, você pode buscar o motor que você mais achar interessante para o seu projeto. No nosso caso, nós permanecemos nesse momento do nosso investimento, do nosso conhecimento, do nosso objetivo no modelo bipolar. Pessoal, eu sei que a maioria das pessoas detesta cálculo, detesta que entra na parte teórica, mas isso aqui é uma dica rápida e boba, tá? É o seguinte, quando você for comprar um motor de passo, você se pergunta, mas quantos pulsos eu preciso para ele dar 360 graus? É muito simples. Se a pessoa, o vendedor, lhe falar que esse motor tem um pulso que movimenta o eixo 1,8 graus, tanto esse motor, que é um NEMA 17, quanto esse motor, que é um NEMA 23, então para cada pulso ele se movimenta 1,8 graus. Então você vai fazer a conta assim, 360 graus para você ter uma volta inteira, dividido por 1,8 graus, que é o ângulo que ele gira para cada pulso dado, então você tem os seus 200 pulsos, tá? É a coisa mais simples do mundo. Então, se você for comprar um motor padrão, que é fora do padrão, 1,8 graus, tá? Você simplesmente divide o grau que ele movimenta por pulso, dividido por 360, que é o ângulo de 360 graus. Ou seja, para você sair de um ponto e chegar ao mesmo ponto. Isso daí, pessoal, é extremamente necessário na hora que você for começar a ajustar os eixos, tá? Das CNC. Independente do tipo de guia linear que você está utilizando. Beleza? Então vamos continuar. Pessoal, vamos fazer um teste para você achar as fases utilizando 2 LEDs, tá? Aqui, 2 LEDs. Bom, primeira coisa que nós vamos fazer. Você vai encaixar o LED aqui no terminal. Não tem polaridade. E vai girar o eixo do motor. O que aconteceu? Absolutamente nada. Então nós não achamos as fases. Agora nós vamos ligar nesse... Opa! Agora nós vamos ligar nesses 2 pontos aqui, ó. Vamos girar o eixo. Opa! Acabamos de localizar uma das fases. Localizamos uma das fases nos fios de cor preto e verde. Tá vendo, pessoal? Preto e verde. Então o que eu vou fazer? Eu vou marcar esse preto e verde como já sendo uma das fases, certo? Tá lá. Agora nós vamos continuar procurando as outras fases. Vamos começar aqui do outro canto. Gira o eixo, não acendeu. Vamos colocar aqui. Também não acendeu. Então agora vamos começar a saltar. Para isso você tem que ter o LED com os terminais grandes, longos. Opa! Olha lá, pessoal, achamos. Aqui você já tem as 2 fases. É só
alinhar elas. Por quê? Porque elas estão em posições diferentes dos motores, tá? Então, com dois LEDs, você simplesmente resolve o problema para achar a pinagem. E outra coisa, tá? Quando você acha o pino certo da bobina, que você vai fazer esse movimento aqui, ó, você pode fazer essa experiência. Você percebe que o eixo do motor fica um pouquinho mais duro. Você vai sentir isso, tá? Depois que você arranca os LEDs, ele já tem um movimento totalmente diferente. Vamos fazer um outro teste com um motor NEMA 23, que vocês vão ver que é a mesma coisa, tá? Então eu vou começar aqui, ó, sempre de 2 em 2. Aqui logo de cara eu já encontrei, tá? Vamos ver aqui, ó, achamos logo de cara. Então vamos ver aqui esses outros dois. Não acontece nada, por quê? Porque ela é a derivação central e aqui eu já tinha deixado alinhado para mostrar para vocês como pode ser extremamente prático e fácil, com algumas dicas extremamente simples. Tá lá, pessoal? E você achou os pinos de um motor bipolar, certo? Então nós vamos resumir rapidamente, pessoal. Aqui nós falamos sobre NEMA 23 e NEMA 17, o porquê do tamanho do padrão. O NEMA 23 ele é maior fisicamente, tá? Ele tem sempre mais do que 5 centímetros aqui. Esse daqui também é um NEMA 23, apesar de ser redondo. Ele tem maior condição de suprir de consumo de carga, então ele vai precisar de uma controladora que consiga suprir a corrente que a bobina precisa. Ele vai ter mais torque, normalmente vai ter mais torque. A voltagem ela é essencial, mas eu vou mostrar para vocês também em vídeo futuro que o mesmo motor, esse mesmo motor aqui, vai funcionar com 7,5 volts, que desde que você mantenha a corrente, ele vai funcionar sem perca de passo, por incrível que pareça, tá? Esse é o nosso objetivo, é mostrar e tirar alguns conceitos que possa ser perigoso e acaba confundindo muito a cabeça das pessoas, tá? E aqui nós já ensinamos vocês como achar a fase utilizando 2 LEDs, não precisa nem de resistores, desde que você não faça disso um gerador de corrente. E nosso próximo vídeo a gente vai mostrar para vocês um circuito eletrônico que a gente utiliza para fazer os testes dos motores, confirmar se a polaridade está certa, saber se o motor está em perfeito estado e, virando o vídeo aqui para vocês, identificar, tá, se os nossos dispositivos mecânicos realmente estão funcionando bem. Por quê? Porque muitas vezes você liga o teu equipamento diretamente nas controladoras e diretamente no MAX3 ou na CNC, e você tem uma dificuldade tremenda em identificar onde está o problema. Se o problema é mecânico, se o problema é motor e se o problema é configuração do MAX3. Beleza? Pessoal, se vocês gostaram, dá um like, inscreva no nosso canal. A gente está sempre postando algumas coisas que realmente a gente está aprendendo a fazer e repassando para as pessoas a nossa experiência. Tá bom? Um abraço a todos, não deixe de dar seu like.